Rapaziada, nós vencemos, nós conseguimos passar por cima da ideia daqueles grandes empresários, como o dono da Havan, da Multilaser e de várias outras empresas, que queriam uma medida provisória para taxar as compras por aplicativos e sites, como o AliExpress, a Shopee, a Shein e tantos outros. Eu digo que nós vencemos porque não é uma informação aleatória que eu estou jogando aqui, mas porque o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro publicou no Twitter dizendo exatamente as seguintes palavras. Não assinarei nenhuma medida provisória para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc., como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos. Boa tarde a todos. Ele tweetou isso nesse sábado, dia 21 de maio de 2022, às 1h37 da tarde, e eu sei que muitas pessoas já estão se perguntando o seguinte: Rafinha, se o Bolsonaro tweetou isso daí, a gente pode ficar mais tranquilo para importar? De início eu digo pra vocês que sim, você pode ficar mais tranquilo e você pode continuar fazendo as suas compras sem medo de uma medida provisória. Mas calma, existem algumas informações importantes que inclusive estão dentro desse tweet que a gente precisa analisar, porque elas são importantes tanto pra gente, que importa bastante, como pro próprio cenário, né, de importação frente à parte política, à parte da fiscalização e tudo mais. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui. Eu confesso pra vocês que eu esperava de qualquer setor do governo, que não o presidente, falar que era contra essa medida provisória. Eu não imaginava que o Bolsonaro ia ser contra, em vista assim de tanta coisa ruim que acontece, que vem dele, que vem desse governo. Eu sei que muita gente é a favor, muita gente é contra, e é até por isso que a gente evita falar de política no canal. Mas sendo bem sincero com vocês, dá pra dizer em relação a isso aqui especificamente, que o Bolsonaro acertou. Eu não tenho como negar isso pra vocês, porque primeiro de tudo, vocês sabem que atualmente o mercado brasileiro, né, a produção nacional, ela é completamente incapaz de concorrer com o mercado internacional, com os produtos importados. Eu falo isso desde coisas básicas, como por exemplo, um mouse e um teclado da própria Multilaser, que sequer são fabricados pela Multilaser. Eles fazem aquilo que a gente chama de white label, né, que é você comprar em lote, comprar em larga escala produtos da China, que não são de uma marca específica, e trazer esses produtos para o Brasil, para uma fábrica nacional, onde você coloca, né, o white label, né, que seria esse rótulo branco, você coloca ali a sua logomarca e diz que você que produz aquele produto, quando na verdade você não produz. Você só coloca um rótulo para dizer que é feito no Brasil e por consequência você paga alguns impostos em cima daquele produto e você oferece garantia em cima daquele produto. Mas não foi você que fabricou, não foi você que criou aquela ideia, não foi você que inventou. Em muitos casos o produto não passa nem por uma modificação, ele só ganha uma nova caixa, entendeu? Eles tiram ali do pacotinho original e colocam numa caixa nacional. Isso acontece aos montes. Então, a primeira coisa que é preciso deixar bem claro pra vocês, isso é uma coisa positiva porque atualmente o Brasil não tem capacidade de concorrer com esses produtos de fora. A outra coisa que a gente tem que mencionar em relação à produção nacional de produtos mais caros, como é o caso de smartphones, por exemplo. No caso dos smartphones acontece a mesma coisa, também tem muitos celulares dessas fabricantes que são feitos por marcas lá fora e que quando entram no nosso país eles ganham um novo rótulo, mas aí acontecem algumas mudanças, por exemplo, um novo sistema operacional, mas a gente não tem como competir, não dá, cara. A Xiaomi, por exemplo, consegue fornecer um produto mais barato, de mais qualidade, que vende mais, é mais resistente, tem peças de reposição mais barata, então assim, não dá pra competir, isso daí a gente tem que deixar bem claro, mas ok. Agora que você entendeu isso, por que que também é uma situação positiva? Essa medida provisória não iria beneficiar o cidadão comum, o cara que recebe um salário, 2 salários mínimos, e que batalha pra poder trocar de celular a cada 2, 3, 4 anos, e mesmo quando ele vai trocar, ele geralmente não tem o valor à vista para comprar o smartphone. Ele parcela no AliExpress em 6 vezes sem juros, ele parcela em 12 vezes com juros para que a parcela encaixe no bolso. Vocês sabem que tá tudo muito caro, então assim, não era uma situação onde teriam benefícios reais para os brasileiros, para os cidadãos. Isso só iria beneficiar as grandes empresas, os grandes empresários, que já estão com o bolso cheio de dinheiro, que já sonegam milhares ou milhões de reais em impostos. Vídeo, por exemplo, o dono da Havan, que até
até hoje responde a diversos processos. A gente já gravou um vídeo sobre isso no canal, onde eu cito os processos aos quais ele responde, a maioria por infringir leis trabalhistas, sonegação de impostos e alguns outros problemas até mais graves do que esses que eu citei. Inclusive, eu quero a participação de vocês que estão assistindo. O que você acha que vai acontecer agora? Você é a favor do que o Bolsonaro tweetou? Você é contra? Você acha que isso pode gerar uma tréplica, digamos assim, desses grandes empresários? Eu acho que não, né? Mas comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre isso. Mas é aquela história, né, pessoal? Nem tudo são flores. Então fica aquela pergunta, e agora? O que vai acontecer? Primeiro, o Bolsonaro ter tweetado isso, né? O presidente ter só colocado lá no Twitter essa informação, a gente pode considerar como algo válido, como algo concreto? Porque, por exemplo, eu poderia muito bem ser um deputado e tweetar que a partir de agora eu vou mover meio mundo pra taxar tudo. Isso significa que tudo será taxado? Não. Então qual que é a diferença entre, por exemplo, um deputado ou um governador colocar no Twitter ali uma informação dessas e o próprio presidente da República colocar essa informação? A diferença não tá na fonte da informação, não tá no Twitter. A diferença é que ele tweetou essa informação para rebater algo que foi dito por um outro cara que também tá lá dentro do governo, que no caso é o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Para quem não sabe, recentemente o ministro Paulo Guedes afirmou que o camelódromo virtual, como ele e alguns outros chamam, né, esses aplicativos e esses sites como o AliExpress, a Shopee e outros, obviamente, ele disse que esse camelódromo virtual existe e que a regra do jogo deve ser igual para todo mundo, isso nas palavras dele. Vamos lá, eu só quero fazer um comentário muito simples sobre isso aqui. Se a regra tem que ser igual para todos, me explica por que essas grandes empresas conseguem trazer tanta coisa de fora sem pagar imposto, ou pagando muito menos imposto do que a lei manda. Explica para mim como que tem fabricante que não consegue homologar os seus produtos aqui, mas esses produtos entram na mão de outras empresas nacionais com o famoso white label, que eu já expliquei aqui o que é. Como que pode? Como que uma fabricante não consegue trazer algo para o Brasil, mas uma outra nacional consegue trazer aquele mesmo produto, porém colocando outra marca e dizendo que o produto é ela quem faz? Acho que deu pra vocês pegarem o sentido da coisa, né? Bolsonaro não tweetou isso simplesmente pra agradar os brasileiros como nós que importamos muito ou que de vez em quando importamos um produto lá de fora. Ele publicou isso justamente pra mostrar que ele tem essa divergência ali com o Paulo Guedes. Então, agora que isso tá mais claro, a gente pode ver que essa informação de fato é confiável, porque não foi só uma informação aleatória jogada ao vento pra que ele ganhe mais votos, por exemplo. Até porque o foco é bater de frente com o Paulo Guedes. Mas agora que você entendeu isso, vamos falar do outro lado da moeda. O tweet do Bolsonaro também cita que, para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos. Aí eu pergunto pra vocês, como que ele quer que aumente a fiscalização? Esse é o X da questão e é isso que a gente tem que ficar de olho. Porque como vocês sabem, a gente já falou isso em vários vídeos. Se você quiser entender mais desse assunto, o Ronde postou recentemente um vídeo aqui no canal, onde ele explica como que de fato funciona essa regra de até $50 não pode ser taxado. Mentira, não é assim que funciona. Se você assistir o vídeo que vai ficar aqui no card, você vai entender bem isso. Mas fazendo um resumo pra você que tá assistindo, basicamente, o motivo pra tantos produtos passarem sem taxa é justamente porque a fiscalização, no caso, a parte da Receita Federal, que lá em Curitiba fiscaliza tudo que chega de fora, não dá conta de fiscalizar todos esses produtos. Então, a única forma de conseguir, de fato, aumentar essa fiscalização seria implementando novas tecnologias, né, novos scanners, novos equipamentos que consigam agilizar e fiscalizar melhor os produtos. Para quem não sabe, uma boa parte desses produtos são fiscalizados simplesmente passando em uma esteira, onde tem um cara ali, ou mais de uma pessoa, olhando e dizendo assim, não, isso daqui é coisa boba, isso daqui é celular, isso daqui é notebook, o que é equipamento barato a gente não vai fiscalizar, o que é equipamento caro dá imposto maior e por consequência vale mais a pena. Basicamente, fiscalizar tudo que vem de fora é um trabalho quase impossível, porque levaria muitos meses para fazer essa fiscalização, e o principal é que mesmo que esse número de fiscais aumente, é tanta coisa que vem de fora que você taxar tudo é algo muito trabalhoso. Pensa o seguinte, quantas pessoas importam cabos, capinhas de celulares, películas e mouses, que são produtos, no geral, né, muito baratos. Agora imagina você pegar cada película que uma pessoa compra de fora,
ter que olhar ali quanto que custa, seja pelo valor declarado no pacote, seja pelo link, que é ainda mais difícil, e gerar lá no sistema do portal do importador uma taxa para a pessoa pagar. O imposto vai ser tão barato em cima desse produto que vai ser mais caro para eles ter esse trabalho de gerar no sistema, tudo aquilo ali assim, enviar uma carta para a pessoa pagar, do que deixar o produto passar direto. Entende o que eu quero dizer? Por isso que não se taxa tudo, por isso que não é comum taxar tudo, por isso que quase sempre celular é taxado e quase sempre quando você compra um mouse ou uma Smart Band, esses produtos não recebem taxa. Vale lembrar que antes a gente tinha um projeto de lei que o Alexandre Frota estava começando, né, que ele tinha ali começado a esboçar, digamos assim, e estava disponível para votação no site, acho que da Câmara, se eu não me engano, né? A gente podia votar e a maioria esmagadora votou não, que não aprovava, né, não apoiava esse projeto de lei, e diante disso o deputado retirou o projeto, né, ali das ideias que poderiam ir à frente, e como uma resposta, os grandes empresários correram atrás de pressionar o governo, de fazer lobby e tudo mais, para gerar essa medida provisória. E como todo mundo deve saber, uma medida provisória só é aprovada quando sancionada, quando assinada, digamos assim, pelo Poder Executivo, que é representado pelo Presidente da República. Ou seja, se ele não vai assinar nada, você pode importar tranquilo. Ah, Rafinha, mas isso significa que para sempre a gente vai estar livre desse tipo de situação? Não, pessoal. Você pode ter certeza que provavelmente se o governo mudar, ou quando o governo mudar, mesmo mudando para um outro presidente que também seja contra a criação dessa medida provisória ou de uma lei para taxar esses produtos, você pode ter certeza que esses grandes empresários nunca vão parar de querer taxar esses produtos e de querer impedir a compra desses produtos, porque eles sabem que isso tira uma parte do lucro deles. Mas a grande questão é que não tira o lucro deles por algo injusto, tira o lucro deles simplesmente por incompetência dessas empresas que não conseguem produzir produto de qualidade. Eu volto a falar aqui pra vocês, essas empresas não têm produto de qualidade quando você compara com marcas lá de fora. Então é por isso que eu espero que a gente fique aí por uns bons anos, décadas ou não sei quanto tempo, podendo importar tranquilamente. E digo mais, se a gente puder ter um imposto ainda menor, eu tenho certeza que todos nós vamos ficar muito mais felizes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Com isso eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu!